Amém. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 19 e vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. E abra aí o teu coração, irmãos. Eu já tive dando uma pincelada sobre isso na terça-feira na nossa oração da manhã, né? Então, a oração da manhã, às vezes eu dou um spoiler, é o texto que eu estou meditando, dou uma pinceladinha ali, vou meditando durante a semana, e agora vamos pregar sobre o assunto. Atos 19, de 11 a 20, quem quiser acompanhar no telão, vou usar a mesma tradução aqui, Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, baseado na leitura desse texto, o tema da mensagem dessa manhã é quebrando o vínculo com o império das trevas, amém? Quebrando o vínculo com o império das trevas. Essa mensagem faz parte da série de mensagens sobre a igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Para você que está chegando agora, nós estamos ministrando sobre, especialmente o livro de Atos, né? Não somente Atos, mas a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e a história dessa igreja está relatada principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E nós já vimos aí nas mensagens anteriores que a igreja do primeiro século nasceu com poder. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4, fala da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a igreja começa de maneira poderosa. Vimos também que essa igreja se dedicava à doutrina dos apóstolos, né, que era a palavra de Deus, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era uma igreja onde havia temor, uma igreja onde milagres e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, uma igreja generosa, onde não havia nenhum necessitado, né? Então as pessoas às vezes vendiam propriedades, bens, traziam dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam para a igreja, para os necessitados, para aqueles que precisavam. Era uma igreja que desfrutava de muita alegria, louvava a Deus diariamente, era uma igreja saudável, e uma igreja crescente. A Bíblia diz em Atos 2:47 que diariamente o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E hoje nós veremos que essa igreja tinha também a característica de combater o império das trevas, e onde os seus membros, ao se converterem, quebravam totalmente o vínculo com as práticas demoníacas, se rendendo completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas se arrependiam dos seus pecados e se rendiam
completamente ao Senhor. Repito, quebrando o vínculo que tinham com Satanás e os seus demônios. Agora, para a gente ter uma compreensão correta dessa passagem, vamos entender o contexto dela, porque nós lemos uma parte de Atos 19, mas existe o que vem antes e também o que vem depois. Então preste atenção, Atos 19 relata a terceira viagem missionária de Paulo. Nessa viagem, o apóstolo Paulo chega a uma cidade chamada Éfeso, uma cidade que era tomada pela idolatria de uma deusa chamada Diana ou Artemis, depende da tradução, né? A Bíblia vai trazer como Diana, depende da tradução, como Artemis. Era uma cidade onde a economia girava em torno da idolatria. Muitas pessoas ganhavam dinheiro com a idolatria a essa deusa. Para você entender mais ou menos, talvez como era Éfeso, vamos pensar em algumas cidades aqui do Brasil. Aparecida do Norte, por exemplo, né? Se você for para Aparecida do Norte, você vai ver que a economia da cidade gira em torno da idolatria à Aparecida. Se você começa a pregar o evangelho lá, começa a ganhar, vem um avivamento sobre a cidade, com certeza a economia da cidade vai ser afetada, porque muitas pessoas ganham dinheiro com a idolatria. Então Éfeso era uma cidade mais ou menos assim. E quando Paulo chega a Éfeso, ele encontra 12 discípulos, já tinham 12 convertidos lá, né? Não sei quem converteu essas 12 pessoas, mas existiam 12 convertidos lá, e aí Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo, quando vocês se converteram? E aqueles 12 homens disseram assim, não, a gente nem nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. Aí Paulo perguntou, vocês foram batizados no quê então? E aí eles disseram, nós fomos batizados no batismo de João Batista. Aí Paulo diz, João batizou com água para arrependimento, para preparar o caminho para aquele que viria depois dele. E aí Paulo então batiza aqueles homens em nome do Senhor Jesus Cristo, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Passam a falar em línguas, passam a profetizar. E aí Paulo, como era de costume, porque ele era um judeu, ele vai para a sinagoga judaica ali em Éfeso, e ali ele começa a anunciar a palavra. Mas os judeus estavam ouvindo ele, não estavam recebendo a palavra, estavam falando mal do caminho, da palavra de Paulo. Então Paulo deixa a sinagoga e ele vai para a escola de Tirano. Era uma escola que funcionava lá em Éfeso, e por 2 anos ele ensina a palavra de Deus na escola de Tirano, a ponto de toda aquela região ouvir a palavra de Deus. E Paulo era usado extraordinariamente por Deus. Nós lemos aqui que ele tinha tanta unção, que essa unção ficava impregnada na roupa, nos lenços, nos aventais de Paulo. E quando tinha uma pessoa enferma, uma pessoa endemoniada, e essa pessoa estava, longe, pegavam então os lenços, os aventais, a roupa de Paulo, levavam até essas pessoas, colocavam sobre essas pessoas, e as pessoas eram libertas, os demônios saíam, as enfermidades se retiravam do corpo das pessoas. E Paulo foi ficando famoso, o caminho, o evangelho foi sendo pregado, Jesus foi se tornando cada vez mais conhecido, e haviam 7 homens, filhos de um dos principais sacerdotes, um judeu chamado Seva, e esses homens quiseram dar uma de exorcistas ambulantes, né? Mas eles não tinham intimidade com Jesus, e eles chegaram para o endemoniado e disseram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia desse homem. E aí o demônio falou, tá? Aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ficar entrevistando o demônio, tá? Mas o demônio falou assim, olha, eu conheço Jesus eu conheço, Paulo também eu sei quem é, mas quem são vocês? E o endemoniado pulou em cima daqueles 7 homens e os agrediu a ponto deles saírem daquele lugar nus, feridos e envergonhados. E isso fazia então com que o evangelho se espalhasse ainda mais, porque a notícia percorria pelos arredores ali de Éfeso, né? E as pessoas passaram a temer a Deus. E o avivamento ali em Éfeso foi tão intenso que as pessoas começaram a se converter, e aqueles que eram praticantes de artes mágicas traziam seus livros de feitiçaria, de artes mágicas, e eles fizeram uma grande fogueira ali na cidade, uma fogueira pública, onde eles queimaram aqueles livros,
E você viu, o valor deles era mais ou menos 50 mil moedas de prata, ou seja, 50 mil denários. Um denário era o salário de um trabalhador braçal por um dia. Então aquilo era o equivalente a 50 mil dias de trabalho. Eu fiz o cálculo, dá mais ou menos, dá quase, 140 anos de trabalho. Era esse o valor, o montante daquilo que eles queimaram naquele dia. Então nós vemos um avivamento, e a cidade começou a ser impactada. E aí o que aconteceu? Um homem chamado Demétrio, ele era um ourives, ele fabricava imagens dessa deusa, da deusa Diana. Ele chamou outros fabricantes também da imagem e disse assim: olha, esse tal de Paulo está pregando que os deuses feitos por mãos humanas não são verdadeiramente deuses. E isso vai fazer com que a nossa profissão caia em descrédito, isso vai mexer na nossa economia, nós precisamos fazer alguma coisa. E eles começaram então ali a se reunir, e em pouco tempo existia uma multidão reunida ali num local da cidade, e eles começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Tinha gente que nem sabia por que estava lá, para você ver o impacto que causou no mundo espiritual, nos demônios, nos principados e potestades. Aí você vê uma manifestação de um príncipe de uma cidade, reunindo pessoas que nem sabiam por que estavam lá, gritando em alta voz: grande é a Diana dos Efésios. Aí alguns discípulos de Paulo chegaram lá, tentaram explicar a situação, mas eles quase foram, digamos, espancados pela multidão, até que chegaram algumas autoridades e conseguiram acalmar aquela multidão e dizer: olha, não é assim que se resolve essa questão, se vocês têm algum problema, então busque a justiça para acertar com esse tal de Paulo, enfim, e conseguiram acalmar aquela multidão. Então é isso que aconteceu nesse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Entendido isso, trazendo isso para as nossas vidas, nós vamos fazer algumas aplicações práticas para nós. Eu gostaria que você abrisse aí o teu coração. Então a primeira lição que eu posso tirar dessa passagem, dessa história, é que nós devemos desenvolver uma verdadeira comunhão pessoal com Cristo, amém? Nós não podemos querer combater, por exemplo, o reino das trevas, sem conhecer Jesus, né, irmãos? Veja que os demônios disseram para aqueles 7 filhos de Seva, né? Quem são vocês? Não conheço vocês. Conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Então nós sabemos que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, e nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual, né? Precisamos ser temidos, não por nossa força, mas porque nós estamos em Cristo. Então a autoridade de Paulo não era dele, a autoridade de Paulo vinha de uma experiência pessoal com Cristo. Então Paulo era conhecido no mundo espiritual. É isso que nós vimos quando esses 7 filhos do judeu chamado Seva quiseram expulsar esse demônio. Veja que eles usaram o nome de Jesus como uma magia, né? Tipo assim, eles achavam que o nome de Jesus era como uma varinha de condão. Sabe essa varinha de condão que nós vemos nos filmes de fadas, né? Aquela varinha com uma estrelinha na ponta, pirilim, pim, pim. Acho que esses 7 rapazes pensavam que o nome de Jesus poderia ser usado dessa maneira, né? E tem muito cristão que pensa assim. Talvez, usa o nome de Jesus, a torta e a direita, como se fosse uma varinha de condão. Não, a autoridade que nós temos no nome de Jesus para expulsar demônios, para pisar serpentes, para pisar escorpiões e todo o poder do mal, vem de estarmos nele. Quando eu estou verdadeiramente em Cristo, então sim, o poder de Deus flui em mim, porque a autoridade vem dele, não vem de mim. O poder não era de Paulo, mas por Paulo ter tido uma experiência pessoal e real com o Senhor, ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fluía através dele, operando milagres extraordinários. Então esse é o problema de muitos cristãos. Muitos cristãos acham que Jesus é um servo, né? O Espírito Santo é meu servo. Eu falo e ele obedece, né? O Espírito Santo está aqui para me ajudar a fazer a minha vontade. Não, não é assim. O Espírito Santo não está à nossa disposição para fazer a nossa vontade, nem Jesus. Ao contrário, nós somos servos dele. E nós devemos nos encher do Espírito dele, para que possamos compreender a vontade dele e ele atue através de nós.
Nós sermos um canal da manifestação do Espírito Santo. Então, qual era o segredo dos primeiros cristãos? Era esse. Eles estavam totalmente rendidos ao Espírito e o Espírito Santo, né, que os usava da maneira que ele desejava. Então, dessa forma, nós precisamos desenvolver uma verdadeira comunhão com Cristo. Isso vem através de arrependimento genuíno, de uma entrega total ao senhorio de Cristo. Olha só, Romanos 10, 9 e 10, que é um texto que fala de salvação, mas traz algo interessante aqui, ó. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja aqui que nós precisamos confessar o Senhor Jesus. Confessar o Senhor Jesus. No grego, o Senhor aqui é Kyrios. Kyrios quer dizer o Senhor mesmo, aquele que manda, o manda-chuva. Nós hoje não vivemos numa época de escravatura, então a gente talvez não tenha compreensão disso aqui, mas na época do Novo Testamento aqui, era uma época de escravatura. Então eles entendiam o que é chamar Jesus de Senhor. Se eu estou chamando Jesus de Senhor, estou dizendo que Ele é meu dono, Ele manda em mim, quem dita as regras é Ele. Não era assim que funcionava? Se eu fosse um senhor de escravos no passado, meus escravos, eles pertenciam a mim, eles eram minha propriedade. Eu falava e eles obedeciam. Então é assim que nós nos relacionamos com o Senhor, irmãos. Esse é o problema da igreja. Todo mundo quer Jesus como Salvador, né? Eu quero fugir do inferno, eu quero Jesus como Salvador, mas quem quer Jesus como Senhor? A Bíblia não fala para aceitarmos Jesus como Salvador. A Bíblia fala para confessarmos o Senhor Jesus. E aí sim, nós teremos Ele como nosso Salvador. Então é isso que esses discípulos entendiam, e por isso que eles morriam pelo Senhor, né? Porque eles deixavam de chamar César de Senhor, por exemplo. Não, agora quem é meu Senhor é Jesus, e muitas vezes eles pagavam com a vida. Então o Senhor é aquele que manda. Se você está em Cristo, você tem autoridade espiritual, nele você pode combater as forças espirituais da maldade e ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Mas o primeiro passo é o arrependimento e a fé. Então vejam que esses 7 homens, esses exorcistas ambulantes, eles foram humilhados por um demônio, porque quiseram expulsá-lo usando o nome de Jesus, sem ter uma comunhão real e verdadeira com ele, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não sei quem é Jesus, mas eu sei que Paulo prega sobre ele, e ele é poderoso. Não, isso não resolve, né? Nós precisamos ter uma intimidade real com o Senhor. Então Deus está te chamando hoje para isso, para você ser essa pessoa que está em Cristo, numa rendição total a Deus. Inclusive num livro intitulado Batalha Espiritual, o autor John Franklin, ele diz assim, uma frase dele: a vitória na batalha espiritual começa com a rendição total a Deus. Amém? Então a vitória na batalha espiritual começa com a rendição total a Deus. Em outras palavras, se não estivermos totalmente rendidos a Deus, vamos ser humilhados pelo inimigo das nossas almas. Amém? Porque ele não nos teme, irmãos. Veja bem, o diabo não temia Paulo, o diabo temia aquele que estava em Paulo, né? E pelo fato de Paulo estar em Cristo, ele passou a ter autoridade sobre o reino das trevas, amém? Então desenvolva essa verdadeira comunhão. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa crer, creia, porque esse é o caminho. A primeira mensagem dos evangelhos, tanto de João Batista, como de Jesus, como dos apóstolos, foi: arrependei-vos e crede no evangelho. Segunda lição: se consagre e quebre os vínculos com as trevas. Então aqui nós vamos tentar identificar alguns vínculos que às vezes os cristãos têm com as trevas. Mas eu sou cristão, eu posso ter vínculo com as trevas? Vamos ver, tá? Então vejam que, ao crer, essas pessoas aqui de Éfeso, elas confessavam abertamente os seus pecados e quebravam, como eu falei, os vínculos com o ocultismo, né? Trouxeram ali os livros de artes mágicas, de feitiçarias,
e queimaram esses livros aí publicamente, né? Então, quero começar dizendo que a confissão de pecados é um dos segredos para uma vida plena em Deus. Uma vida de libertação total só vem através da confissão de pecados. Não tem como você ser livre se você ocultar pecados. E esse é o problema de muitas pessoas que estão na igreja também. Porque as pessoas, às vezes, na igreja, sabe o que elas querem, irmãos? Né? Posso perder a tua amizade, que elas querem um pouquinho de religião. Né? Eu quero um pouquinho de religião, é bom, o ambiente é bom, ouvir um pouquinho da palavra de Deus, eu quero alguns benefícios de fazer parte da igreja, mas as pessoas nem sempre estão dispostas a abrir mão de algumas coisas que elas gostam. Não querem quebrar, muitas vezes, o vínculo total com o império das trevas. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu não vou lá naquela igreja porque conhecem muito de mim, sabem muito ali já da minha vida, ou seja, a pessoa, ela quer manter em oculto algumas coisas que ela faz, algumas práticas que ela faz. Se você quer ser livre, você tem que rasgar o teu coração, você tem que trazer à luz essas coisas que estão ocultas, quebrando completamente o seu vínculo com o império das trevas. E eu louvo a Deus, eu tenho dito para minha esposa, eu tenho dito, a gente está experimentando um avivamento aí, em algumas áreas, porque pessoas têm aberto o coração, reconhecido os seus pecados, nos procurado para confessar situações da sua vida, para orarmos juntos, e isso tem trazido o quê? Libertação. Inclusive o pastor Cote, muito conhecido, que é aí um líder da Jocum aqui no Paraná, no seu livro O Avivamento do Odre Novo, ele diz assim, vou ler aqui uma citação dele, abre aspas aqui, quando chego a uma reunião e vejo pessoas movidas pelo Espírito Santo, confessando abertamente seus pecados, humilhando-se, reconhecendo suas culpas, revelando seus pecados secretos, expondo suas vergonhas, renunciando traumas, perdoando e liberando ofensores, restituindo o que foi defraudado, reconciliando relacionamentos, posicionando-se moralmente. Então posso perceber o temor de Deus. Esse é o cheiro do fogo do avivamento, um ambiente de verdadeira libertação e conquista espiritual, fecha aspas, amém? Então esse é o ambiente, irmãos, é isso que nós vimos aqui em Éfeso, então trazendo para a minha vida, Então quando eu me converti, aí aos 17 anos, deixa eu contar alguns detalhes aí para vocês, alguns já me ouviram falar sobre essas coisas, mas vamos lá, a gente veio de uma família que era um sincretismo religioso, Então, por parte de mãe, uma linhagem católica, Meu avô italiano, por parte de pai, uma linhagem luterana, Então, ali os alemães mais luteranos, mas a gente não era praticante nem do catolicismo, nem do luteranismo. A gente era de vez em quando, quando convinha, esse tipo de coisa. Fora isso, nós éramos envolvidos com o ocultismo lá em casa, Minha mãe era muito interessada nessas questões do oculto. Eu também me interessava, assim, um pouco indiretamente, Eu até me lembro que a minha mãe, ela jogava tarô, uma das coisas que ela fazia, Então, todo ano eu pedia, mãe, vamos jogar um tarô, eu quero ver como é que vai ser o meu ano que vem, quero saber se o ano que vem vai ser bom e tal, e nós sentávamos, ali tínhamos um tempo, ali de virar as cartas e tudo isso fazia parte da nossa vida, Então tinham várias coisas ali na minha casa que eram pontos de contato satânicos, Então a gente tinha serpentes em casa, por exemplo, não vivas, tá? Mas às vezes, por exemplo, na praia, tem um terreno baldio até hoje lá que é mato, então era comum entrar no terreno, cobra, enfim, a gente matava, guardava no vidro, tinha lá nas estantes, a gente tinha esse tipo de coisa, carranca, minha irmã tinha um crânio de gesso no quarto dela, assim, cheio de figuras de revistas, enfim, na minha adolescência, eu tinha um altarzinho lá, porque eu comecei a frequentar a torcida organizada, do Atlético Paranaense, tinha um altarzinho lá no meu quarto, com as coisas lá da torcida, da Fanáticos, E aí, mais tarde, com 13 anos, foi algo de Deus, comecei a jogar na base do Curitiba, Então, ali eu me desliguei um pouquinho dessa questão, Porque eu falei, não, eu quero ser profissional, então, o cara ou quer ser jogador ou quer ser torcedor, Então, ali eu comecei a me desligar um pouquinho, mas eu tinha tudo guardado, camisa da torcida organizada, aquela caveira, aquele crânio com 2 tíbias, e por aí vai. Então, existiam várias coisas. Eu me converti e, quando eu cheguei, eu comecei a notar tudo isso em casa,
E eu comecei a orar, fazer guerra espiritual, e algumas coisas eu já comecei a me desfazer, aquilo que era meu, né? Outras coisas, secretamente, eu tentava dar um fim, né? Não aconselho muito a fazer isso, apesar de que tem base bíblica para isso, tá? Quando Deus chamou Gideão, por exemplo, né? Antes de Gideão ir enfrentar os midianitas, Deus falou com ele, vai e destrói o altar de Baal do teu pai lá, né? E aí de madrugada ele pegou uns 10 homens, foi lá, destruiu o altar de Baal, né? Quando acordaram, cadê o altar de Baal? Já era, né? Ele tinha construído o altar ao Senhor, sacrificado um boi ali com a madeira do altar ali de Baal, do poste ídolo, né? Então Gideão fez isso à noite, antes de enfrentar os midianitas. Então o que eu podia eu fazia, né? Tive que pagar R$100 naquele crânio de gesso da minha irmã, né? E R$100 não era barato, não, irmão, né? Então, quando ela viu que eu quebrei, né, eu tive que assinar um contrato, né? Que eu ia pagar R$100 naquele crânio, paguei. Eu acho que R$100 naquela época era quase um salário mínimo de hoje, se não me engano. Era 98, era assim, basicamente, às vezes era por aí. E paguei R$100, mas quebrei o crânio, né? E foi assim que as coisas foram acontecendo, né? Eu me lembro até hoje, daí quando chegou o momento que minha mãe falou, pega aqui, faz o que você quiser com essas cartas de tarô aqui. Aí eu queimei também aquelas cartas, enfim. Nós fomos quebrando esse vínculo aí com o império das trevas, irmãos. E isso é muito importante, irmãos, da gente fazer, né? Eu sei que talvez eu esteja mexendo aí no ídolo aí de muitas pessoas, mas é isso, né? Por exemplo, eu falei aqui de torcida organizada, né, irmãos, né? Então, a torcida organizada, veja os símbolos da torcida organizada, se não são símbolos demoníacos, né? Como eu falei, uma caveira com 2 tíbias, né? Outra aqui do Paraná é a morte, outra é um duende verde, né? Uma faz o Green Hell, né? Outra está lá no caldeirão do diabo, né? Vou cantar uma música aqui da torcida organizada do Atlético Paranaense, que é o time que eu torço, tá? No céu, cantar não, né? Vou citar. No céu ou no inferno, aonde for, teu escudo, minha honra, meu amor, nascer, viver, mas que torcer atleticano até morrer. No céu e no inferno, irmãos. Né? Eu vou fazer isso sair da minha boca hoje, por exemplo, então eu tenho que quebrar esse tipo de vínculo, né? Fora que metade das músicas tem palavrão, a Bíblia fala para não sair nenhuma palavra torpe da sua boca. Fora isso, ali é um antro de drogas também, né? Vai um dia numa torcida organizada e voltar cheirando maconha, irmão. É isso que vai acontecer com você, né? Então, tem como eu ser um cristão e continuar, por exemplo, flertando com esse tipo de coisa? Não, eu tenho que quebrar esse tipo de vínculo. Sim ou não? Nada contra você torcer para um time, você querer ir no estádio de vez em quando, você usar a camisa oficial aí do seu time, não tem problema nenhum, tá? Mas existem alguns vínculos que nós precisamos quebrar. Precisamos renunciar, né? Quando meu irmão, ele era ainda solteiro, ele foi para o Rio de Janeiro em 2013, foi acompanhar a final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. E ele morou lá no Rio de Janeiro uns 2 anos, então ele conhecia bem. E daí, para ir lá, ele comprou uma camisa regata da torcida organizada do Atlético, né? Só para ir nesse jogo, foi lá. E essa camisa chegou para mim, né? Chegou para o meu filho, aqui, presente aqui. Foi para a churrasqueira, irmão. Foi ser queimado. Eu falei, não, a gente torce para esse time, mas esse tipo de vínculo nós não vamos ter. Ou seja, a gente precisa quebrar todo o vínculo com as trevas. E não é só isso. Cuida com o que você assiste, irmão. Você pode dizer, não tem nenhum ponto desse de contato na minha casa. Mas às vezes você liga a televisão, você liga o YouTube. Por exemplo, se você assiste Rede Globo, irmão, você está permitindo que demônio entre na tua casa. Isso é bem claro aqui, né? Dependendo do canal que você assiste, cuide com a Netflix. Tem coisa boa, tem. Mas cuide, você que é pai de criança, os nossos filhos muitas vezes estão sendo doutrinados, né? Os pais dizendo, isso aqui aconteceu com meu filho, se tornou adolescente, se tornou um marxista ali, né? Claro, foi doutrinado, você não cuidou dessa criança, né? Deixou entrar coisas demoníacas na mente dela. Então nós precisamos fechar completamente as brechas com o reino das trevas, com o império das trevas, porque nós somos da luz, amém? Olha só, Efésios 5, de 8 a 11, olha só o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, e o texto que nós lemos foi ali o início da igreja de Éfeso, né, que ele está na carta aos Efésios, que ele escreveu para essa igreja. Diz assim, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz,
Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então não é só eu não praticar as obras infrutuosas das trevas, é eu condenar, irmãos. Eu não só não pratico, eu condeno. É isso que o cristão faz. Você está entendendo? Não, pastor, não pode falar. Tem que falar. É uma guerra que nós vivemos e nós precisamos abrir os olhos das pessoas. Então você precisa estar atento. O problema é que atualmente o diabo tem entrado em nossa casa de maneira sorrateira, como eu falei, né? Às vezes desenhos, filmes, os ambientes educacionais, muitas vezes são perigosos. Até louvo a Deus aí pelos professores aqui da nossa casa, né? Vocês são importantes, né? Porque esse ambiente precisa de cristãos, de pessoas ali que estão fazendo um trabalho missionário nas escolas, porque a gente sabe que o diabo também está fazendo, né? Então vocês são importantes, porque sementes malignas são plantadas na mente dos nossos, e nós precisamos estar sempre atentos, porque nós vivemos tempos difíceis, irmãos, e nós precisamos quebrar todo o vínculo com o império das trevas, amém? Então quebra esse vínculo. Terceira lição: a partir do momento que você está rendido ao Senhor, quebrou o vínculo com o império das trevas, aí sim, aí parta para o ataque. Aí você tem que partir para o ataque. Então, depois de quebrar ali o poste ídolo do pai, depois de destruir ali, né, esse altar a Baal, Gideão foi para a batalha contra os midianitas. Então, o que nos dá autoridade, eu repito, é a comunhão com o Senhor, é o fechamento das brechas na nossa vida, é quebrar os vínculos com o império das trevas para podermos exercer a autoridade que está em Cristo. Olha só, Lucas 10, de 17 a 19, olha só o que Jesus diz. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Numa frase aqui do John Franklin, ele diz assim: o inimigo foge diante da autoridade daquele que está revestido do Espírito Santo. Então o terceiro ponto é partir para o ataque. Primeira coisa, me consagro ao Senhor, me arrependo, creio, estou nele, quebro o vínculo que eu tinha com o império das trevas, agora eu parto para o ataque. E quarta lição, já para nós finalizarmos: faça a palavra de Deus crescer e prevalecer na sua vida. Olha só o versículo 20, que foi o último versículo do texto ali de Atos 19. Diz assim, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Quer dizer, não o último versículo do capítulo, né, do texto lido no início, né? Então, Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então a nossa arma de ataque, irmãos, é a palavra de Deus. Nós já falamos aqui sobre batalha espiritual, Efésios 6, ali que fala da armadura de Deus. Então uma das armas que nós temos na nossa mão é a espada do Espírito. A espada do Espírito, segundo a Bíblia, é a palavra de Deus. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Então o que tem que prevalecer na nossa vida é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar diariamente, proclamar a palavra de Deus em voz alta e aplicá-la na nossa vida para que ela prevaleça. Então não tem como eu enfrentar o diabo sem conhecer a palavra de Deus, irmãos. Eu preciso conhecer, eu preciso memorizar e, claro, eu preciso aplicar também, né? Não adianta você querer usar uma arma que você não pratica, digamos assim, né? Vai ser como você lutar sem ter treinado, sem ter preparo físico, né? Você vai lutar aí com um lutador profissional, qualquer um de nós, e que vai apanhar feio, né? Porque a gente não tem o treinamento que eles têm. Então, na guerra espiritual, nós precisamos não só conhecer, meditar na palavra, memorizar, mas aplicá-la nas nossas vidas, né? O John Franklin,
no seu livro ele diz assim: não subestime o poder da palavra de Deus na batalha espiritual. Amém? Então a nossa arma de ataque principal é a palavra de Deus. Você lembra como Jesus venceu o diabo no deserto, ali na tentação? Ele venceu através da palavra de Deus. 40 dias sem comer, estava com fome. O diabo percebe e diz: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus ele faz uma citação de Deuteronômio, ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí então, Jesus leva ele até, ou melhor, o diabo leva ele até o alto ali do templo e diz: se jogue daqui, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que o teu pé não tropece numa pedra. Jesus disse: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo então mostra para ele todos os reinos do mundo e diz: tudo isso será seu, se prostrado você me adorar. E ele diz: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então 3 textos ali do livro de Deuteronômio. E aí o diabo então desiste, ele deixa Jesus em paz, porque ele não pôde enfrentar o Senhor, e ele usou a palavra para vencer Satanás. Então quem quer avivamento aqui? A gente não quer avivamento, a gente não quer que algo semelhante ao que aconteceu ali na igreja primitiva, na igreja de Éfeso, aconteça também em nossas vidas. Então nós precisamos andar por esse caminho, trilhar pelo caminho que os cristãos do primeiro século trilharam. Então, primeira coisa, desenvolva uma verdadeira comunhão, uma comunhão pessoal com Cristo. Amém? Segundo, se consagre, quebre os vínculos com as trevas, pare de dar brecha, irmão. Às vezes tem demônio na casa de crente. Terceira lição, parta para o ataque, porque aí você vai ter autoridade. E quarta lição, faça a palavra de Deus crescer e prevalecer na sua vida, amém? Porque essa é a nossa arma de ataque, a palavra de Deus. Queria deixar essa palavra com vocês, vamos orar por isso, quero que o louvor venha aqui à frente, vamos estar clamando ao Senhor nesse sentido.